Bom dia, pessoal! Nós hoje vamos explanar o Evangelho de Jesus com o tema Que Buscais. Esse projeto é do grupo Enxugando Lágrimas, um grupo que tem esta intenção mesmo, enxugar lágrimas, enxugando as nossas também. Mas como diz Joana de Ângeles, né? Aquele que se dispõe a enxugar a lágrima do outro não tem tempo para chorar. Que a gente não encontre mesmo tempo para chorar. Que a gente sempre busque enxugar a lágrima dos nossos irmãos. Nós somos do Centro Espírita Allan Kardec de Mafra e temos esse grupo em que nos reunimos aos domingos. Todo primeiro domingo do mês nós nos reunimos e vamos lá refletir sobre o Evangelho, enxugar as nossas lágrimas, compartilhar as nossas dores e ver a vida, ver as dificuldades sob um novo prisma. Que bom, obrigada, Cacilda. Então vamos iniciando, né, as nossas reflexões, como sempre fazemos, com uma prece e convidando então a todos a que nos unamos num só pensamento, num só coração, buscando uma sintonia nesta manhã de domingo ensolarada, buscando uma sintonia com os trabalhadores de Jesus, uma sintonia com o nosso espírito protetor, o nosso anjo de guarda. E que nesta hora em que passaremos juntos, pensando no Mestre, pensando no bem, no belo, possamos receber as melhores inspirações e vibrações para seguirmos firmes nesta nossa jornada aqui na Terra, neste passo que estamos dando na escala evolutiva, espíritos imortais que somos e confiantes, asserenados. Nós damos por aberta a atividade desta manhã com as bênçãos de Jesus. Que assim seja. Bom dia, Miguel e Simone de Papanduva. Bom dia, Adriana. Que bom ver amigos aqui. Isso nos dá a força, né? Então, como a gente falou, este estudo do Evangelho, a gente não gostaria de fazer sozinho, né? Se vocês tiverem inspiração e sentirem assim a vontade de comentar alguma coisa, acrescentar na nossa fala, nós ficaríamos muito agradecidos, né? Então fiquem à vontade para complementar o que a gente vai falando, até mesmo para discordar. Vamos discutir, como nos diz Allan Kardec, porque discutir não é brigar. Então a gente pega um assunto e vão surgindo vários pontos de vista acerca desse assunto, concordando ou discordando. Bom dia, Marta. Então nós trouxemos para o estudo desta manhã, está lá no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, e o tema é A Porta Estreita. O item é o 3 e também o 4. Nós vamos ler um trechinho da passagem de Jesus registrada por Mateus, em que Jesus diz assim: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à perfeição. Digo, à perdição. E muitos são os que entram por ela. Que estreita é a porta e que apertado o caminho que leva para a vida, e quão poucos são os que acertam com ela. Erramos ao afirmar que leva à perfeição, mas às vezes nos movimentamos na vida de maneira equivocada mesmo, achando
que as coisas do mundo são uma perfeição para nós, nos iludindo. Porque a porta larga, ela nos leva mesmo à perdição. É a porta estreita que nos leva à perfeição, não é? Mas é bem complexo essa nossa passagem. Bom dia, Regiane. Bom dia, André, meu irmão, camarada. Então vamos ler um trechinho do comentário de Allan Kardec sobre esse ensinamento de Jesus, né? Allan Kardec diz para nós assim: a porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é mais frequentado. A da salvação é estreita, porque o homem que deseja transpô-la deve fazer grandes esforços para vencer as suas más tendências. E poucos se resignam a isso. Completa-se a máxima: são muitos os chamados e poucos os escolhidos. Esse é o estado atual da humanidade terrena. Porque, sendo a Terra um mundo de expiações, nela predomina o mal. Quando estiver transformada, o caminho do bem será o mais frequentado. Devemos entender essas palavras, portanto, em sentido relativo e não absoluto. Se esse tivesse de ser o estado normal da humanidade, Deus teria voluntariamente condenado à perdição a imensa maioria das criaturas. Suposição inadmissível, desde que se reconheça que Deus é todo justiça e todo bondade. Mas quais as faltas de que esta humanidade seria culpada para merecer uma sorte tão triste no presente e no futuro? Se toda ela estivesse na terra e a alma não tivesse outras existências, por que tantos escolhos semeados no seu caminho? Por que essa porta tão estreita que apenas a um pequeno número é dado transpor? Se a sorte da alma está definitivamente fixada após a morte, é assim que, com a unicidade da existência, estamos incessantemente em contradição com nós mesmos e com a justiça de Deus. Com a anterioridade da alma e a pluralidade dos mundos, o horizonte se alarga, iluminam-se os pontos mais obscuros da fé. O presente e o futuro se mostram solidários com o passado, e somente assim podemos compreender toda a profundidade, toda a verdade e toda a sabedoria da máxima do Cristo. Bom dia, Ana. Bom dia, Ivana. Somente admitindo a reencarnação, admitindo que não nascemos no berço, não morreremos no túmulo, é que nós compreendemos a máxima de Jesus, os ensinamentos do Cristo. É a fé no futuro, que nós devemos ter sempre, porque, como diz Allan Kardec, se nós não tivermos a fé no futuro, as máximas do Cristo não têm sentido, elas perdem o sentido, muitas delas, quando não a maioria. Então nós temos que caminhar sempre com a certeza do futuro que é a imortalidade da alma, é a felicidade que nos aguarda. Agora nós já entendemos com Allan Kardec, com Jesus, com os espíritos que fazem parte desta pleiade que compõe a obra O Espiritismo. Agora nós já entendemos como fazer. Será que nós já estamos, pelo menos, tentando passar pela porta estreita? O que vocês acham?
nesse grupinho que estamos aqui nesta manhã? Será que todos nós já estamos? Será que o fato de nós estarmos refletindo sobre o Evangelho de Jesus já não é uma emagrecida que estamos tentando dar para passar pela porta? Pensemos. Nós poderíamos estar na cama ainda. Bom dia, prima Lúcia. Nós poderíamos estar, quem sabe alguns até estejam deitados em suas camas. Hoje não está tão frio, né? Mas nós poderíamos estar assistindo uma televisão, fazendo um passeio, tentando, caindo e levantando. Isso aí, Marta. Lá vamos nós, né? E agora, com o que estamos vivendo nesses dias atuais, é um dia de cada vez mesmo, né? Nunca nós agradecemos tanto por mais um dia. Pela nossa cama, pelo travesseiro. E quando o dia está tão frio, como a gente lembra de agradecer a Deus por ter um travesseiro, um colchão abaixo das nossas costas, quando tantos lá fora não têm. Bom dia, Joacir. Vamos juntos, pessoal. Estamos convidando a todos para fazer como a Marta. Você está na cama, Ivana? Que legal, que gostoso, né? Então, vamos juntos, vamos acrescentando aqui ao estudo dessa manhã o que vier, né, à mente de vocês e a gente vai compartilhando aqui, certo? Então, esse caminho de tentar passar pela porta estreita, acreditamos nós que já estamos fazendo. Nós já estamos tentando passar. Pelo menos isso. Se não estamos passando ainda, já estamos tentando. Então, aprendemos com a doutrina espírita que a morte não existe. Tomando café e assistindo. Olha o Cláudio aí, ó. Que a morte não existe, que nós somos imortais. E como diz Joana de Ângeles, o pior que pode nos acontecer é que a gente vai morrer. Mas como a gente não morre, a gente só perde o corpo. Então, na pior das hipóteses, perderemos o corpo e continuaremos vivos. Sempre lembrando que não temos o direito, nós não temos, bom dia, Ciliane, nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém, e nem a nossa. E vamos destacar aqui que nós não temos direito de tirar a vida de ninguém, nem em pensamento. Porque o pensamento é matéria. É muito grave pensarmos, é muito grave. O que pensamos acontece. A gente joga para o universo. E quando é um pensamento ruim, no mínimo, a gente estará poluindo o universo. No mínimo. Essa é a mínima das consequências. Então, tamanha a nossa responsabilidade de vigiar os nossos pensamentos, cuidar do nosso coração. Nós temos acompanhado o estudo do Saulo, da Federação Espírita Brasileira, todas as manhãs, às 7h35. Se alguém tiver interesse depois, pode entrar em contato comigo que, se quiser fazer parte do grupo, é muito simples e eu garanto que o dia é mais leve, o dia é melhor quando a gente inicia refletindo sobre o Evangelho. E o trabalho do Saulo é incrível, gente. Estamos tentando sim, né, Ivana? Aprendendo sempre, buscando aprender. Esse é o primeiro passo, né? A gente aprende, ilumina a consciência e depois o coração vai seguindo essa luz. Vamos ler o textinho aqui da Marta. É uma reeducação alimentar, aprendendo passo a passo a priorizar os alimentos sadios da alma para emagrecer bastante e passar nessa porta. Inclusive, Marta, nos preparamos para encerrar essas reflexões de hoje com uma música, mas não cantarei, porque não farei isso com vocês. A gente vai falar, né, porque eu já sei essa letra, então a gente vai tentar falar essa música sobre essa questão mesmo que você está levantando agora. Paz também, Janaína.
Então, nessas reflexões que nós vínhamos falando do Saulo, que é um trabalho desenvolvido pela equipe da Federação Espírita Brasileira, o Evangelho por Emmanuel, são 7 volumes, então eles fizeram um trabalho de pesquisa grandioso, valoroso. E todas as manhãs o Saulo lê, primeiro ele faz os comentários dele, e depois ele lê, faz os comentários e lê. São 3 minutos, 7 minutos no máximo, assim, todas as manhãs, que fazem a diferença. E num desses estudos do Evangelho por Emmanuel, ele falou sobre o tema maus obreiros. Foi essa semana até. E o Emmanuel foi refletir sobre uma passagem de Paulo aos Filipenses, em que Paulo afirmava: cuidado com os cães, cuidado com os maus operários. E o texto, nós vamos ler ele, para daí fazer alguns comentários. Se vocês tiverem alguma inspiração, peço que façam os seus comentários também, por gentileza. É sempre bem-vindo. Então, Paulo de Tarso não recomenda sem razão o cuidado a observar-se ante o assédio dos maus obreiros. Em todas as atividades do bem, o trabalhador sincero necessita preservar-se contra o veneno que procede do servidor infiel. Enquanto os servos leais se desvelam, dedicados nas obrigações que lhes são deferidas, os maus obreiros procuram o repouso indébito, conclamando companheiros à deserção e à revolta. Em vez de cooperarem atendendo aos compromissos assumidos, entregam-se à crítica jocosa ou áspera, menosprezando os colegas de luta. Estimam as apreciações desencorajadoras. Fixam-se nos ângulos ainda inseguros da obra em execução, despreocupados das realizações já feitas. Manuseiam textos legais a fim de observarem como farão valer direitos com esquecimento de deveres. Ouvem as palavras alheias com religiosa atenção, para extraírem os conceitos verbais menos felizes, de modo a estabelecerem perturbações. Chamam covardes aos cooperadores humildes e bajuladores aos eficientes ou compreensivos. Destacam os defeitos de todas as pessoas, exceto os que lhes são peculiares. Alinham frases brilhantes e complacentes, ensopando-as em óleo de perversidades ocultas. Semeiam a dúvida, a desconfiança, o dissídio, quando percebem que o êxito vem do próximo. Espalham suspeitas e calúnias entre os que organizam e os que executam. Fazem-se advogados para serem acusadores. Vestem-se à maneira de ovelhas, dissimulando as feições de lobos. Costumam lamentar-se por vítimas para serem verdugos mais completos. Guardai-vos dos maus obreiros. O conselho do apóstolo aos gentios permanece cheio de oportunidade e significação. Nós entendemos que o momento atual, se nós já estamos fazendo essa dieta, essa reeducação alimentar, como a Marta colocou aqui, se nós já nos encontramos assim, buscando tentar passar pela porta estreita, é bem verdade que devemos ficar atentos, autopreservar-nos. Não é egoísmo autopreservarmos, porque se a gente está trabalhando no bem, se a gente está buscando, por exemplo, tem tantas pessoas que nos contam que quando resolvem participar de um estudo, quando se disciplinam a ir, por exemplo, à igreja, ao templo religioso de qual a sua religião lhe cabe, né? Lhe conforta o coração. Elas sentem várias dificuldades
pelo caminho. Coisas começam a acontecer, oportunidades que, entre aspas, a gente pode dizer, né? Mas essa oportunidade é imperdível. E então abraçam essas oportunidades, deixando de lado. É bem verdade que nós temos que auto-iluminar. Nós temos que fazer o caminho, esse trabalho. Mas os templos, as casas são indispensáveis a nós. Hoje nós estamos fazendo de uma forma virtual, por uma necessidade ainda do isolamento social. Mas quando nós regressarmos, nós espíritas, devemos, a leitura em casa não substitui a nossa ida ao centro espírita. Lembremos disso. É muito importante estarmos presentes para o trabalho, nos apresentarmos para o trabalho. As casas espíritas, elas se fazem com voluntariado. Né? Quem é solidário nunca fica solitário. Lembram da Joana? Então, a gente tem que se autopreservar do veneno que procede de pessoas que fixam o aspecto negativo. Vocês andam assim? Ou conhecem alguém assim? Quando a gente começa a olhar só para a questão negativa da situação, como é ruim, quando a gente entra por esse caminho, né? E então, quando a gente percebe que a pessoa só olha o lado negativo, nós temos que nos preservar disso. Essa é uma recomendação do Saulo, desse estudo em que a gente participa. Ele até usou de um exemplo que ele era do tempo que nos aviões, olha só, gente, ele disse que ele é do tempo que nos aviões era permitido fumar. Então estavam todos lá, né, no ar, não tinha nem como escapar lá de dentro, né, não tem como sair dentro de um avião. E as pessoas acendiam seus cigarros e começavam a fumar. E aí quem estava lá dentro era intoxicado pela fumaça, fumando junto. E a gente sabe que até de uma forma pior. Aliás, a propósito, este novo vírus, ele não combina com cigarro. Quem ainda faz uso, repense se não está na hora de abandonar esse vício. Então, ele disse, né, o Saulo disse que eles eram obrigados. Então, o que acontecia? A intoxicação, inevitável, né? Porque não tinha como sair lá de dentro. Mas nós, na maioria das vezes, nós temos como nos preservar. E ele dá uma dica. O Saulo nos dá uma dica. Ele diz que nós podemos fazer 3 coisas. Vocês imaginam o que o Saulo nos indicou a fazer? Bom dia, Luciana, que saudade. Bom dia, Cidinha. Vocês imaginam o que o Saulo nos aconselhou a fazer? Quando nós nos deparamos, então, com essa toxicidade de pessoas que só olham o lado negativo das coisas. Acredito que vocês não vão arriscar um palpite, né? Quando nós estamos falando ao vivo é mais fácil. Então, nós vamos dizer. Ele deu 3 conselhos. Silêncio, sorriso, distância. 3 conselhos quando nos deparamos com a toxicidade. E o tema para as nossas reflexões é: que buscais? Vamos usar também a comparação da internet. Todos aqui que estão com a gente têm Facebook. Vocês já notaram que quando a gente assiste um vídeo começa a vir outros e outros e outros? Se a gente deixar no modo automático, ele começa a reproduzir os vídeos? Então, o que nós estamos buscando? É o que aparece ali no nosso Facebook. Assim somos nós na vida. O que buscamos vai nos aparecer. O que é que nós estamos pensando? O que vibramos? O que desejamos? Prestemos atenção, porque a maneira do Facebook, do Google, que quando a gente vai fazer uma pesquisa, ele vem as sugestões, é aquilo que nós estamos procurando mais. Olha a inteligência artificial, imitando a inteligência hominal. Né? Vem as sugestões. As sugestões nos vêm de maneira tão sutil que, na maioria das vezes, nós pensamos
que somos nós mesmos. Bom dia, Mari, querida. A coisa é tão perigosa que os pensamentos... O pensamento é fonte criadora. É linda essa expressão, né, Cláudio? É tão sutil, né? Essa fonte criadora. E essas sugestões, elas nos vêm. Allan Kardec nos dá uma dica bem importante. O primeiro pensamento é nosso. Todas as vezes que nós tivermos uma ideia, em geral, o primeiro pensamento é nosso. Os outros nos são sugeridos, na maioria das vezes. Então, tem uma questão no Livro dos Espíritos que fala: influenciam os espíritos em nossas vidas? E eles dizem que na maioria das vezes são eles que nos dirigem. Vamos lembrar com muita propriedade do nosso anjo da guarda, que não nos abandona, mesmo que a gente abandone ele. Porque às vezes nós cortamos o vínculo com o nosso espírito protetor, com o nosso anjo de guarda. Mas sabe o que ele faz? Ele dá um jeitinho. Ele acha aquele amigo, ele acha aquele familiar que vem e nos fala alguma coisa que às vezes nem ele não entende por que ele está falando aquilo. É uma sugestão. Então a gente tem que ouvir, ficar atento, pensar o pensamento. São coisas importantes. E no momento atual em que vivemos, né, essa crise que estamos passando em todos os sentidos, especialmente o Brasil, porque estamos aqui conversando com brasileiros, estamos falando do nosso país. Nós temos que prestar atenção para não comprar brigas, para não desejar o mal, não destilar o veneno que nós queremos nos preservar. Porque quando nós acusamos, quando nós levantamos o lado negativo das questões, é nós que estamos destilando o veneno, a quem tudo pode chegar. Olha a nossa responsabilidade. Se a gente apavorar, né? Se a gente colocar ideias, sugestões terríveis, negativas, isso pode chegar a alguém que não sabe lidar com isso. E olha a nossa responsabilidade de complicar a vida dos nossos irmãos. Às vezes por um egoísmo, às vezes por tomar partido disso ou daquilo, de defender se toma ou não toma um remédio, por exemplo, de criticar, de pegar uma imagem de alguém e sair por ali detonando aquela imagem. Olha o mal que a gente está espalhando, o veneno que a gente está destilando. Então, que a gente não faça isso. Que a gente continue tentando emagrecer para passar pela porta estreita. E em outro estudo, então esse do autopreservar-se, é importante que a gente se desintoxique. A gente tem vivido períodos, né, de tanta preocupação com os vírus, as bactérias, e será que a gente está preocupado em se desintoxicar espiritualmente? Porque podem falar o que quiser, gente, mas a fonte, a origem das nossas doenças está no espírito. A origem é no espírito. E parte, então, de dentro para fora as doenças. Por mais que venham os ataques, nós precisamos estar imunizados. E nós não vamos conseguir se não estivermos em boas vibrações, vibrando bem. Não tem, gente. Não há outra forma de a gente ficar imune. Não há. Do que a gente estar bem espiritualmente. Então, nesse outro estudo do Emmanuel, que nós gostamos muito de falar do futuro. Não sei se vocês gostam disso, de imaginar como vai ser o futuro, porque nós somos evolucionistas, não é verdade? E como evolucionistas, nós temos a certeza de que tudo vai ficar melhor, sempre melhor. E uma coisa bem simples que eu observo, não sei vocês, minha gente, por exemplo, tá? As casas lá nos Estados Unidos. As casas lá nos Estados Unidos, elas não têm muro. Já notaram? E vocês já viram?
Que coisa linda que é aquela grama em geral, aquela grama bonita. E a entrada é a própria porta da casa. Já pensaram a gente viver num mundo em que a gente não precise mais passar a chave na nossa porta? Porque ninguém vai querer entrar. Então, a recomendação do Saulo nesse outro dia de estudo do Evangelho por Emmanuel é que a gente precisa começar visualizando. Então, a gente já passou agora por preservar-nos. Agora, vamos ver o trabalho dessa construção, dessa fonte criadora, como Cláudia colocou aqui, para que a gente comece a ver a coisa acontecendo. Então, essa é uma coisa bem simples de falar das casas lá dos Estados Unidos, que não tem cercas e nem muros, mas existem tantas outras. Se for surgindo ideias aí para vocês de um mundo melhor, podem ir colocando, que a gente agradece e muito. O tempo, quando a gente pensa nele, né? A gente vê ele escoando pelas nossas mãos, o tempo voa, né? E escorre pelas mãos. Então, ele está a nosso favor. O tempo é a favor do progresso. E ele lembrou do Chico, que um dia ele falou assim: eu espero que um dia as pessoas consigam ler no meu comportamento o Evangelho de Jesus. Vocês já ouviram essa frase? Foi a primeira vez que eu ouvi. A gente vê muita frase do Chico, né? Mas essa foi a primeira vez que eu ouvi. Vou repetir. Eu espero que um dia as pessoas consigam ler no meu comportamento o Evangelho de Jesus. Então nós descobrimos com esse ensinamento do Chico Xavier que o Evangelho não é um texto. O Evangelho é uma proposta de vida. A partir do momento em que nós vamos lendo os textos, nós temos assim um caminho fácil, nós podemos dizer. Porque o Allan Kardec e os espíritos superiores que fizeram a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, eles fizeram o trabalho por nós, né? Eles pegam o texto de Jesus, os textos do Evangelho, e explicam para a gente, de uma maneira prática. Agora você já sabe, agora vamos ver como agir. Tipo isso, né? Então, nós não temos desculpas, é só abrir o Evangelho e ter ele na nossa cabeceira. Se a gente conseguir refletir os ensinamentos de Jesus, nós já temos, então, vamos tendo aos poucos esta proposta de vida, né, Ivana? Que lindo, né? Ai, se a gente conseguisse ser um pouquinho do que Chico fez, né? Mas a gente já pode ir visualizando. Quando a gente lembra, por exemplo, da expansão do perispírito do Chico, a vibração dele era tamanha que ela atingia quarteirões. Até onde vai a nossa? De vibrações de paz, de luz, de harmonia. Até onde a gente consegue essa expansão? O trabalho é nosso, né? Então, mais uma vez é de Paulo a reflexão do Evangelho por Emmanuel, em que Paulo afirma assim aos hebreus: ninguém mais ensinará o seu próximo e nem o seu irmão, afirmando: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, do menor até o maior. Temos belos para seguir, né? Belos exemplos, né, Ivana? E é verdade mesmo. Então, agora o Emmanuel vai traduzir para a gente esta passagem de Paulo. E o texto intitula-se No Futuro. Olha que coisa maravilhosa. Vamos construir aqui a nossa visualização. No futuro, quando o homem gravar na própria alma os parágrafos luminosos da divina lei, o companheiro não repreenderá o companheiro. O irmão não denunciará outro irmão. O cárcere cerrará suas portas. Os tribunais quedarão em silêncio. Canhões serão convertidos em arados. Homens de armas volverão à sementeira do solo.
O ódio será expulso do mundo. As baionetas repousarão. As máquinas não vomitarão chamas para o incêndio e para a morte, mas cuidarão pacificamente do progresso planetário. A justiça será ultrapassada pelo amor. Os filhos da fé não somente serão justos, mas bons, profundamente bons. A prece constituir-se-á de alegria e louvor, e as casas de oração estarão consagradas ao trabalho sublime da fraternidade suprema. A pregação da lei viverá nos atos e pensamentos de todos, porque o Cordeiro de Deus terá transformado o coração em tabernáculo de luz eterna, em que o seu reino divino resplandecerá para sempre. Conseguiram visualizar um mundo no futuro? Já pensou não precisar ter tribunais, celas de cadeias, armas, ninguém falando mal de ninguém? As nossas casas não serem apenas de oração, mas de trabalho. Não apenas louvando, mas de uma forma prática, agradecendo a Deus, através das nossas mãos estendidas para o próximo. Esse é o futuro que nos aguarda. E começa por nós mesmos. Esse é o convite. E eu estou aguardando comentários. Vocês estão visualizando o futuro? Conseguem imaginar um mundo melhor? Diante do que nós estamos vivendo? Esse isolamento, em que não é tão isolamento assim, porque a gente pode ficar com a nossa família e é tão bom também, o nosso próximo mais próximo, né? A gente estreita mais ainda os laços. Vamos ver o que a Marta colocou aqui para nós. Lembrando que eu estou aguardando vocês também colocarem, gente. Vamos lá, coloquem suas questões aí. Só existe lei contra más atitudes, porque infelizmente existe ainda o desejo dessas más atitudes. A sombra em nós. Mas estamos a caminho da luz. Inclusive é um livro de André Luiz, né? A caminho da luz. Estamos a caminho da luz. Meus irmãos? Estamos juntos. A gente vai fazer o prometido de fazer o comentário falando, né? Que nós somos caridosos e não vamos cantar aqui. Só antes uma lembrança. No Livro dos Espíritos, na questão 933, se é o homem, em geral, o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Olha a pergunta de Allan Kardec. Mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade, enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. Questão 933. Deem uma olhadinha lá. E aí temos um comentário dizendo assim: inveja e ciúme, ponto de exclamação. Felizes os que não conhecem esses dois vermes vorazes. Com a inveja e o ciúme não há calma, não há repouso possível. Olha a nossa preocupação, né? Com os vermes vorazes. A Ana falou assim, ó: a paz reinará no nosso mundo.
Isso aí, Ana. Vamos construir pensamentos positivos, né? E a Ivana falou: por mais difícil que seja o momento presente, é um aprendizado importante para nos tornar pessoas melhores, dignas de viver num mundo melhor. Incrível isso, Ivana. E muito verdadeiro e profundo. Então, a gente sempre tem que extrair o positivo do que a gente vivencia. Porque Deus, soberanamente justo e bom, nos permitiu estarmos aqui e é uma oportunidade bendita estarmos reencarnados, tendo essa oportunidade de crescer. Porque a vida que a gente valoriza, supervaloriza, né? Essa oportunidade, mas ela é apenas um passo. Né? Ela é um passo na escala da evolução. Quando a gente vê assim, a gente não fica tão desesperado. Não que a gente vai se entregar, né? Jamais. A vida é luta e aos fracos abate. Aos fortes não, e nós somos fortes. Nós não temos a noção. Basta a gente imaginar quanto que a gente usa do nosso cérebro. Quantos por cento que a gente usa da nossa capacidade? Quanto por cento do nosso cérebro nós estamos usando para o aqui e agora? Outro dia ouvimos que nós usamos apenas 5% da nossa capacidade do aqui e agora. O restante é um tanto no passado e um bom tanto no passado. E um tanto grande também no futuro, o que causa ansiedade, né? Vamos ver o que o Cláudio está dizendo aqui para nós. O momento é também um teste para a nossa fé, para tudo que aprendemos na doutrina. É verdade. Agora nós estamos sendo testados, né, Cláudio? E nós estamos juntos. É tão bom esses encontros virtuais porque a gente está junto, né? Não estamos só fisicamente, mas estamos juntos e muito. Então tem uma música que ela diz assim: pela porta larga todo mundo passa, mas é a estreita que leva à perfeição. Do jeito que a gente tá gordinho, não passa. Não passa, não. Não estamos dizendo a gordura da barriga. Nós estamos falando gordura na moral. A gente está inchado de orgulho, vaidade, de pretensão. Ou a gente faz a dieta da amizade. Ou a gente aprende a repartir o pão. Ou nós queimamos os nossos defeitinhos. Ou ficamos entaladões. O doutor Jesus já nos recomendou muita disciplina em regime de amor. Fazermos da caridade a nossa malhação e exercitar a calma e o perdão. Pela porta larga, todo mundo passa, mas é a estreita que leva à perfeição. Vamos ver o que a Regiane nos diz. É o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Tirei o chapéu para essa expressão, Regi. É o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Que oportunidade estamos tendo nós? Que oportunidade, né? Oportunidade bendita de revermos o que vale a pena, o que não vale, o que é importante. Lembrando que o que importa mesmo, o que importar é levar para dentro, né? Como diz o Cortella. Eu gosto de aprender com ele, não sei se vocês gostam. Ele diz que importante vem de importar. Então, as pessoas que são importantes para nós, realmente elas estão dentro do nosso coração, porque nós importamos. E as coisas da vida, elas só são importantes quando a gente consegue trazer para dentro e levar com a gente. Lembra de Jesus? Que são os valores que a traça não rói, que os ladrões não roubam. Então, as coisas importantes são as que a gente consegue levar para dentro. E mais uma coisa importante, falando da música que foi falada aqui, né? O trabalho, como é colocado para nós sobre a evolução espiritual,
nós temos que emagrecer mesmo. O trabalho de tirar os vícios, os nossos defeitinhos, de queimá-los, é de tirar. Então, às vezes, a gente fica preocupado em adquirir virtudes, mas o trabalho é o contrário. Nós precisamos retirar os vícios. Nós não falamos aqui do exemplo do cigarro? Como que a pessoa consegue, né? Se ela fuma, ela está colocando para dentro do organismo, do veículo físico e contaminando também o veículo perispiritual, o veículo fluídico. E muitas vezes, né, tem assim pessoas que acreditam que não dá nada, que a pessoa vive não sei quantos anos, mas ela causou lesões sérias no veículo fluídico. E aí que se explicam as anomalias quando às vezes nascem pessoas que já vêm com problemas pulmonares ou de toda sorte. Porque Deus é justo, né? Então nós voltamos com o nosso mesmo corpo fluídico que nós causamos lesões. De qualquer forma, não é saudável tê-los. Então o que a gente tem que fazer? Emagrecer. Né? Essa malhação que é a caridade é realmente, a gente vai tirando. Mas a gente não consegue tirar de uma vez só, porque a natureza não dá saltos. Então a gente vai tirando todo dia um pouquinho, né? Todo dia a gente vai vencendo alguma imperfeição, algum vício nosso. E quando a gente vê, a gente já está magrinho para passar pela porta estreita. A gente vai conseguindo cada vez mais passar por essa porta. É difícil, mas é essa porta que vai nos levar à felicidade, à perfeição, que é o que nós buscamos. E visualizando um mundo feliz, em que este nosso mesmo planeta que habitamos hoje será um dia, porque nós estamos a caminho da regeneração ainda. Estamos longe ainda dos mundos felizes. Já pensou? Se aqui a gente ouve os passarinhos, vê o arco-íris, os entardeceres, que principalmente no inverno é um espetáculo, né? O céu. Vocês imaginem mundos felizes. Não é promissor? Não é motivador? Então, minha gente, o convite é este, para que a gente emagreça. Vamos emagrecer? Vamos malhar? Vamos exercitar o espírito, né? Um passo de cada vez. A vida é um passo. Então, encerrando, né, as nossas reflexões desta manhã, agradecendo a participação de todos aqui com a gente, agradecendo imensamente o carinho, as colocações. A Cássia, vocês são ótimos personal trainers nesse caminho de emagrecimento. Estamos malhando, né, Cássia? Todo mundo junto. E não se engane não, porque nós não somos personagens ainda, nós somos ainda alunos nessa academia. E nós aprendemos com todos, como todos aprendem com a gente, uns aprendendo com os outros, né? Então vamos convidando agora a juntos, vamos ler a Gisele antes. O futuro é hoje, porque o amanhã ainda não existe, e o melhor ainda está por vir. Com certeza, querida Gisele, com toda a certeza. Ótimas reflexões para iniciarmos o domingo. Nós vamos daqui a pouco almoçar, né? Alimentar o corpo, que é importante até para a imunidade. Mas nós estamos já hoje, nesta manhã, pensando sobre essas coisas com a alma bem suprida para a imunidade. Então, com os nossos pensamentos tranquilos e positivos, vibrando amor, vibrando paz, harmonia, serenidade, equilíbrio, nós agradecemos imensamente a Jesus, o divino farol, aquela luz que nós podemos sempre contar. Não há escuridão, porque nós temos Jesus. Não há dúvidas, não há medo. Jesus está no leme, nos cuidando e nos abençoando como suas ovelhas.
Ele é o bom pastor. Ele quer que nós estejamos sempre juntos, nos amando, pois assim seremos reconhecidos como seus discípulos. Com essa energia única que move o mundo e os universos, o amor, nos unimos aos bons espíritos, nos unimos aos nossos irmãos de caminhada, buscando a imagem de cada um, dos nossos familiares, dos nossos amigos, a quem esteja porventura acamado, doente, diagnosticado com esse novo vírus, que eles possam receber de nós as melhores vibrações, em especial vibrando pelo nosso irmão Edivaldo Kulcheski, já em recuperação, que ele receba de nós, os seus irmãos de ideal espírita, vibrações de saúde, e que o nosso planeta todo se recupere através dos nossos pensamentos de saúde. É o que precisamos, é o que teremos. E que assim seja, Senhor. Que assim possa ser, que assim seja. Então, um abração a todos e até breve.